Olá, mulheres visionárias. Hoje nós começamos o episódio das coautoras Mulheres Visionárias. Toda quarta-feira nós vamos estar aqui gravando com cada uma coautora. Isso mesmo, vocês vão conhecê-las, vão entender que missão e propósito foi esse. E eu tenho certeza que ela vai dar uns spoiler de livro, né, do que elas estão falando dessa grande missão, que é o primeiro lançamento do nosso livro Mulheres Visionárias, primeira edição. E hoje, gente, eu estou com uma coautora, ela que é pastora, que tem uma missão de vida linda, a nossa amada, querida Pastora Silvana. Que maravilha ter você aqui, Obrigada, amada. Vivi. Boa tarde. Boa tarde a todas as mulheres visionárias, as que estão conosco e as que virão. Exatamente, as que Boa vão vir. tarde. Que Deus tenha, neste momento, a presença Amém, dele glória sobre a a vida Deus, de aleluia. cada um de nós. Vamos lá, né? Vamos Vamos. começar. Gente, estou com algumas perguntinhas aqui para ela, porque a gente quer saber, né? Sim. Quer saber quem você é, o que que você faz. Vamos lá, me conta um pouquinho, vocês que estão aí, escute um pouquinho a história. Quem você é, pastora Bem, Silvana? é um prazer enorme estar aqui contigo hoje, Vivi, nesse podcast e com as nossas amigas, né? As mulheres visionárias, mulheres chamadas e Amém, escolhidas. Jesus. Eu sou pastora Silvana Silva, né? A minha história é muito longa, Eita! porque agora que eu fiz este ano 54 aninhos, Glória a Deus, aleluia. e de ministério na presença do Senhor. Nós temos 48 anos de Meu Deus, evangelho. 48 anos de missão e propósito. Glória a 48 Deus. anos, né? E eu vim de um lar muito desestruturado, certo? Nós passamos muita necessidade, né? O começo da minha vida não foi muito fácil, não, meninas. Mas nós estamos aqui participando, né, deste momento maravilhoso, neste capítulo, deste livro abençoado, para falar um pouco sobre todas as maravilhas que o Senhor fez em nossas Que vidas. lindo, pastora. Seja bem-vinda, né? E eu falo aqui para ela, gente, que ela aceitou esse desafio, né? A senhora já tinha escrevido alguma vez? É a primeira vez? Não, eu escrevi um livro que ele ainda está até para ser lançado. Olha, não sabia. Quem sabe esse não vai ser o impulso, né, do próximo? Sim, com certeza. Esse livro eu escrevi junto com outras pessoas quando eu fiz há 4 anos atrás um curso, né, sobre educação financeira. Olha que bacana. Então, fui fazer esse curso para ajudar a minha vida com a minha vida financeira, administrar a minha vida Sim. financeira, né? E também como pastora estar diante dos membros, das pessoas, ajudando elas a ter a sua vida financeira E que é administrada tão na presença importante, de né? Deus. É assim, Tão importante a nossa com vida. Fica aí, certeza. viu? Que já já ela também está lançando esse livro. Pastora, qual foi o seu maior aprendizado de vida, já que você está carregando aí tanto tempo com Jesus Cristo, né? Essa missão. A gente fala assim, desistir, teve um momento que a gente tem vontade de desistir, mas a presença do Senhor continua conosco, né? E esse livro, pastora, qual foi o maior desafio? Quando você disse, agora eu vou ter que escrever, qual foi o seu maior desafio? Bem, sobre o chamado, né? Quando o Senhor me chamou para o ministério, não foi fácil. Eu não aceitei logo de primeira, porque ficava aqueles questionamentos. Eu sou mulher, Sim, olha, gente, escuta vim da aí. periferia, vim de uma família pobre, eu sou simples, eu sou humilde, e todos esses questionamentos. E nós sabemos que, mesmo no ministério, nós estamos dentro de um mundo machista. Verdade. E o maior desafio que eu enfrentei foi esse, né? Porque quando eu comecei o ministério, o Senhor me fez esse chamado para ser uma ministra do Evangelho, eu fiquei fugindo. Eita, Fiquei forte. fugindo, e aí eu fiquei trabalhando em outras áreas da igreja. Passei Sim. 7 anos como educando as crianças da igreja, né? E depois eu fui para as mulheres, e aí eu fiquei tentando fugir, até que eu acabei sendo auxiliar do pastor na época, Olha que né? Quando eu ainda forte. era muito jovem,
ainda nos meus 14 anos, aí eu comecei a auxiliar e eu ficava dizendo para mim mesma, não vou ser pastora porque as pessoas vão me crucificar. As pessoas não Ai, vão meu me Deus. aceitar, né, nesse Sim, mundo onde só os homens que dominam, sim. né? Apesar de tanto avanço, né? De Mas a tanto gente ainda avanço. As percebe isso. mulheres, elas estão conseguindo estar em várias áreas de trabalho, né? Sim, sim. Mas quando se trata de, não existe pastora mulher na Bíblia. Uhum. Se nós formos seguir Olha a assim, polêmica, né? se nós formos seguir ao pé da letra, Que não existe forte. discípulas, não existe cristãs, mas o próprio Jesus, ele nos chamou. Que lindo. Ele chamou a mulher, ele resgatou a mulher, Que né? forte. Quando o Senhor vai até a mulher Maria A Madalena, primeira, né? né? Eita, Quando é o forte. Senhor vai até as irmãs de Lázaro, enfim, e foi assim que eu fui começando no ministério como pastora titular de uma igreja, aonde o pastor que era o titular teve que ser afastado Eita, Jesus. por muitas ocorrências, né, Uhum. na vida dele no ministério. E como eu já o auxiliava há muitos anos, há uns 9 anos, eu tive que assumir, Olha, porque eu gente, já que forte. assumia nas pregações, nos evangelismos, nas visitas, nas construções do templo. Que forte. Até arquiteta ela era. Com certeza. Forte, Jesus. Com certeza, eu creio que assim nessa vida eu já fiz assim de tudo, de colocar a mão na massa, Meu né? Jesus, é De forte. fazer o projeto e também na hora de executar o projeto, a gente estava lá, né? E quando meu marido era vivo, ele ia comigo, estava ali comigo, e nós começamos o ministério em uma comunidade aonde as facções e as coisas que nós sabemos estava lá junto, né? E aí Meu Deus. ameaçaram a minha Desafio, né? vida, Desafio, né? foi ameaçada de morte, Meu Deus. tudo foi literalmente ameaçada de morte. Mas eu não desisti. Glória a Deus. Eu disse, Senhor, tu és comigo, né? E isso tem uma palavra, um versículo que me acompanha desde os meus 14 anos de idade, que o Senhor sempre me traz à memória, que é Isaías 41:10, aonde o Senhor diz: não temas, eu sou contigo. Eita, Jesus é forte. Mesmo, pastora, você não desistiu e você confiou no Senhor. Sim, E aí, essas leitoras que vão ler seu livro, né? Ó, gente, a gente já tá com pré-lançamento, né? Vamos já isso. liberar aí o pré-lançamento de compra para você já reservar seu livro, porque vai ser lançado dia 26 de setembro. Então, você já tem que estar adquirindo para no dia você receber o livro, tá? Pastora, vamos lá. Esse capítulo vai trazer uma transformação de vida nessas mulheres, né? Com certeza, de Conta aí, não fala tudo superação, não, né? não vou Fala tudo falar não. tudo não, de Vamos lá. superação, de ter empatia, Eita, de Jesus. curas, de milagres. Esse capítulo fala muito sobre isso, de onde o Senhor me tirou, Eita, Jesus, de que onde Ele me forte. trouxe, né, até aqui, e o que o Senhor tem feito, porque esta palavra que o Senhor colocou no meu coração há muitos anos, não tema, não tenha medo, eu sou contigo, Aleluia, Jesus. é uma palavra que eu tenho carregado comigo na obediência ao longo de todos esses anos. E esse chamado para ser uma das coautoras desse livro, para mim, foi resposta de Deus Glória a para Deus, Jesus é alcançar muitas forte. vidas e encorajá-las, né? De não desistir Não jamais, desista, escute jamais. aí. Não desista. Deus, ele está conosco e ele é com aqueles que não desistem, Exatamente. né? Gente, o tema do livro é Aqui Você Tem Voz. Ela está deixando a voz dela nesse livro. E essa semana, pastor, uma pessoa perguntou assim para mim: Viviane, esse livro é só para quem já escreveu, para quem tem, sabe escrever bem, quem já é coautor? Não, é para quem tem o chamado e nunca desistiu. É isso. Com certeza. E eu creio que vai impactar não só mulheres, Amém, mas Jesus. muitas famílias, muitas Glória a vidas, Deus. trazendo transformação, trazendo ânimo, trazendo força, porque são histórias de testemunhos de Glória a Deus, vida. Jesus.
são histórias vividas, são batalhas vencidas. Vencidas, eita Deus, batalhas vencidas. E ela não falou, mas ela é terapeuta, técnica de Isso, enfermagem, é empresária, né? Tem um mundo aí fora Este também do capítulo mistério. do livro eu dei um pouquinho, né, de falar Sim. que eu entrei nesse ramo de ser empresária porque o mundo lá fora começou a me barrar com Eita, emprego Jesus, é forte. muito A senhora cedo. conta essa parte no livro? Conto essa Eita, parte do gente, olha capítulo aí. assim, né? Começou a me barrar muito cedo, então eu disse, vou à luta e vou ser uma empresária. Eita, E eu fui Jesus. depois que Deus me conduziu a isso. Deus me conduziu. Deus, é Porque forte. eu fui a um seminário chamado Ministros da Labareda de Fogo no ano de 2000, só com a cara E e a a coragem. coragem. Foi minha primeira viagem de avião, eu não tinha dinheiro nem nada, eu conto isso no capítulo, mas lá o Senhor falou tremendamente comigo a respeito de ser uma empresária. Eita, gente, tá ouvindo aí? Tá todo mundo querendo, quer ler seu livro, viu, Isso. pastora? É forte. Pastora, me deixa, né, uma frase de impacto. Não sei se você Pronto. colocou no livro essa frase, mas qual é a frase de impacto que você possa deixar para essas mulheres que estão aqui? E como eu falei para vocês, aguardem que 26 de setembro vai estar lançando esse livro. Mas deixa assim, essa frase de impacto para essas mulheres. Sim, Vivi, eu tenho uma frase que é para impactar a vida de todos aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, que vão ler o nosso livro. Eita, E a Jesus. frase é: confia naquele que é o autor da tua vida. Ele sim, ele te levanta, Eita, ele te Jesus, é sustenta forte, meu e Deus. ele te leva além como águia. E é isso, gente. Ó, encerramos por aqui. Opa! Calma que não vai sair ao vivo, mas vai sair gravado para você, tá certo? E fique aí que grandes coisas ainda estão por vir, né, pastora? Grandes coisas. Tome o cafezinho. Tchau, que Deus abençoe.